Bom dia, amigos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O Tribunal de Haia recebe 5 denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Algumas delas eu falei aqui no canal, tem vídeos aqui, se quiserem resgatar. Essas denúncias são por conta de genocídio, acusações de genocídio, e o tribunal recebe. Isso não quer dizer que são diversas denúncias, né? Entre elas genocídio. Tem a denúncia da CPI também, da Covid, né? Por conta da Covid, a falta de não comprar vacinas. Então, isso não quer dizer que isso vai ser julgado agora, mas vamos ver aqui o que vai ser julgado em algum momento, né? Veja aqui o que Jamil fala a respeito. Jamil Chad, de volta todas as tardes entre nós, agora aqui na Band News FM. Jamil, boa tarde para você, para falar a respeito de mais uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em Haia. Indígenas vão apresentar outra denúncia agora sobre a situação dos Yanomami. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Adriana. Oi, muito bom estar aqui de vocês. Muito bom. Olha, muito bom, certamente. Olha, é mais uma denúncia, mas vamos colocar aqui no contexto, desde o começo, vamos dizer assim, de toda essa polêmica em relação ao Tribunal Penal Internacional. Em 2020, as primeiras denúncias foram apresentadas justamente por entidades brasileiras contra Jair Bolsonaro, por crimes contra a humanidade e genocídio, tanto no que se refere aos povos indígenas, como no que se refere àquela gestão desastrosa da pandemia. Muito bem. Foram pelo menos 5 denúncias apresentadas ao tribunal. Como é que funciona? A Procuradoria do Tribunal recebe essas denúncias e avalia não só se existem provas suficientes, mas se o tribunal tem um mandato. Como que o tribunal teria mandato? Bom, se a justiça brasileira não estivesse atuando. Até aí, é relativamente claro, simples. O problema é que, claro, é um tribunal relativamente pequeno que tem que lidar com, basicamente, Fábio, o mundo inteiro. Então, para vocês terem uma ideia, é uma equipe relativamente reduzida de procuradores que recebe mais ou menos 700 denúncias por ano no mundo inteiro. Então, é extremamente difícil. Para você ter uma ideia, atualmente eles estão ocupados com a guerra na Ucrânia. Então, é obviamente algo que consome muito trabalho, muito tempo. Muito bem. O que acontece? Dessas denúncias feitas contra Jair Bolsonaro, apenas uma foi arquivada. O restante continua lá sendo examinada. E o que farão os indígenas brasileiros, e principalmente a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, vai apresentar agora nas próximas semanas, uma atualização das denúncias. Não esqueçam que foram resgatados indígenas em situação de fome no território Yanomami, agressão de invasores, cerca de 20 mil garimpeiros invadiram as terras indígenas com anuência do governo federal. Bolsonaro negou água potável, leitos de UTI durante a pandemia aos indígenas, isso está documentado. A PIB já fez denúncia com relação a isso no Tribunal Penal Internacional. Temos uma situação de crime de genocídio aí, com resgate de indígenas, que teve crianças, resgate de indígenas em situação com malária, sem estar vacinados contra a Covid, contaminados por mercúrio. E o mais grave, tivemos, nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, 570 crianças Yanomami mortas por conta da fome, da desnutrição e malária, mercúrio, e são cerca de 570 crianças, isso está documentado, isso certamente será julgado aqui no Brasil também, principalmente aqui no Brasil, que é a jurisdição de origem. Então, o Tribunal Penal poderá julgar caso aqui não faça nada, né? Mas como o STF já tem vários inquéritos, o Brasil está agora com um novo governo, porque se o governo anterior não julgou, nada fez, porque era o governo que estava fazendo, estava conivente com os criminosos, abriu as terras indígenas para mineração, para pesca ilegal, madeira, desmatamentos, madeireiros, né, ilegais, pesca ilegal,
contrabando de todo tipo ali. Tivemos a morte de Dom e de Bruno, assassinato de Dom e de Bruno, que eram defensores dos indígenas. Diversas lideranças foram assassinadas. Tudo isso está documentado. Então, isso será agravante, por quê? Porque o governo desarticulou os órgãos de proteção. Desarticulou a FUNAI, o IBAMA, a Polícia Federal, o Exército. O Exército tem bases militares que poderia impedir essas invasões. Mas nada foi feito. Houve uma conivência do governo Bolsonaro explícita, negando água potável, chegou ao absurdo de negar água potável e leitos a indígenas durante a pandemia. Então, isso é muito grave. Eu falei aqui no canal que isso ia trazer problema para o presidente, não seria muito rápido, mas poderia trazer, porque na época ele era o presidente e o cargo protege muito, mas agora que ele está fora do cargo, essas ações provavelmente vão andar mais rápido e o STF, principalmente, já está trabalhando principalmente no inquérito do ataque antidemocrático, o ataque contra a democracia, que destruiu os prédios dos poderes, a invasão daquelas pessoas, mais de 1.000 presos, acampamentos na frente do exército que foram permitidos. Então, com articulação aí da extrema-direita, fake news. Então, tem muita coisa. Aí o STF já está aprendendo, já está aceitando as denúncias, e provavelmente vai dar seguimento a esse caso dos indígenas, do genocídio indígena, logo após que tiver um andamento maior desse caso do ataque antidemocrático. É o que eu imagino. Nada impede que também seja julgado concomitantemente, mas como foram milhares de pessoas presas, mais de 1.000 pessoas presas, tem que chegar a quem organizou, é um processo muito complexo, tem pessoal que apoiou, empresários, vocês já sabem a história. Então, a ramificação do bolsonarismo é muito grande, então é um processo complexo, até chegar nas lideranças, e o alvo, acredito eu, que é o presidente Bolsonaro, porque ele manifestou esse interesse em derrubar a democracia. Vocês lembram que durante as eleições, a Polícia Rodoviária Federal efetuou bloqueios dificultando que eleitores do presidente Lula chegassem aos locais de votação. Isso é um agravante, porque era o ministro do Bolsonaro. Isso o liga a esses atos antidemocráticos também, porque eles não aceitaram o resultado das eleições. Eles não queriam que o presidente se elegesse, fizeram tudo o possível para bloquear até o dia da eleição. Isso está documentado, isso é fato. Então, é muita coisa. Acredito que será julgado pelo Tribunal Penal Internacional, mas eu acredito que antes será julgado aqui no Brasil. E o STF é a quem compete julgar esse genocídio indígena, que foi amplamente divulgado e que até publiquei um vídeo falando sobre isso, que eu estou complementando, e certamente a pena não vai ser pequena, porque há um conjunto de provas e há um conjunto de crimes, né? Então, se preparem aí, esses que praticaram crimes, porque achavam que iam dar um golpe e que não seriam responsabilizados porque estavam protegidos pelo seu golpe, né, pelo seu golpismo, e sairiam impunes, ilesos. Mas não foi o que aconteceu, a população votou no presidente Lula, um novo governo,
o novo ministro, o ataque a 8 de janeiro, o ataque no dia 8 de janeiro parece que despertou algumas pessoas que estavam pendentes para o bolsonarismo, viram que a coisa era séria e que a democracia, com todos os defeitos, precisa ser aprimorada, ainda é o melhor tipo de governo do que um governo autoritário, antidemocrático, que governa para alguns e esquece o povo fica passando fome, em fila de osso, destruiu a proteção ambiental, destruiu a proteção social, pessoas, maioria, trabalhando sem carteira assinada, então, pessoas que perderam a aposentadoria por conta dessa reforma da Previdência. Então, ainda assim, eu creio que ele ainda teve muito voto, né, com relação a tudo isso, esse desastre, e talvez essas informações não estejam chegando à população. Ainda assim, ele chegou perto de ser reeleito, o que seria um desastre para os indígenas, principalmente. Muito mais crianças indígenas teriam morrido até aqui, porque vocês viram como foram resgatadas em situação de inanição, de pré-inanição, e seria um genocídio muito maior, e foi interrompido pelo seu voto, você que votou no presidente Lula, e você que não votou, que não chegou a você essas informações, pesquise, está tudo aí na internet, pesquise e chegue à sua própria conclusão de que esse ex-governo precisa ser julgado, sim. Vamos ver aqui o que o Jamil falou. Que, apesar do governo Bolsonaro ter terminado, as denúncias não terminam e o processo que está em Haia não acaba só porque o governo acabou. Principalmente, Fábio, porque a denúncia é contra uma pessoa, não é contra um governo, não é contra o Estado brasileiro, é contra a pessoa de Jair Bolsonaro pela responsabilização durante aquele período. Então, vamos aí aguardar. Primeiro passo agora, essa nova denúncia por parte dos indígenas brasileiros e, claro, eventualmente, uma nova etapa dentro do Tribunal Penal Internacional em Haia. Tem um detalhe aqui, que é o seguinte. Quando Bolsonaro era presidente, a Procuradoria-Geral da República também se omitiu. Então, não tinha como o judiciário fazer nada. Fez muita coisa, claro, quando foi acionado com relação à pandemia, a água potável e leitos, o STF mandou que o governo fornecesse, mas com relação a crimes do Código Penal, denúncias de crimes, eventuais crimes, o PGR não fez nenhuma denúncia contra o presidente. Então, nesse sentido, o judiciário não pode agir. E também, nesse caso, a jurisdição do Tribunal Penal ela incide quando a justiça local não faz nada, né? Então, mas o que acontece? Esse ex-governo saiu e entrou um novo governo. Esse novo governo, as ações estão andando. A Polícia Federal já fez várias denúncias e estão sendo processadas pela Polícia Federal, que será encaminhada para o PGR encaminhará ou não, né, para o Judiciário, para o STF. Enfim, se nada, com esse novo governo, se nada for feito novamente, uma denúncia criminal contra o presidente por conta do genocídio indígena, aí a jurisdição do Tribunal Penal estará incidindo, sim, para que o Tribunal Penal possa agir, o que seria muito ruim para a nossa democracia, né? Espero que a jurisdição daqui resolva primeiro esse problema, porque nós temos organismos eficazes, STF, que já mostrou aí no próprio inquérito dos atos antidemocráticos, já está processando rapidamente, e deve ser assim também com relação ao genocídio indígena e outras denúncias na pandemia, por exemplo, não comprou vacina,
segundo pesquisadores, dizem que poderiam ter sido salvos 400 mil vidas, poderiam ter sido salvas 400 mil vidas. Então, dessas 700 mil pessoas que morreram, 400 mil poderiam ter sido salvas. Então, é uma coisa muito grave e que, infelizmente, a sociedade não está percebendo a gravidade, né, da maneira que eu acho que deveria, que poderia, que é necessário que se perceba, porque a própria eleição mostrou que ele teve muito voto, né? Temos aí a denúncia das joias, que foi um baque no governo, porque o governo se dizia honesto, né? E está se comprovando diversas denúncias de corrupção, essa mesmo de entrada de joias de 16 milhões e meio, tentando passar escondida pela alfândega, escondida sem pagar impostos, né? E sem dizer a origem, sem dizer de que forma, por que esses milhões, né? E foi descoberta pela Receita Federal, uma caixa que não foi descoberta com joias, com relógios, teve que ser devolvida pelo presidente. Ontem a Michelle admitiu que sabia das joias. Primeiramente ela disse que não sabia, agora ela sabia. Então, a situação desse ex-governo é uma situação delicada, mas eles têm uma narrativa muito forte. A extrema-direita consegue fazer uma narrativa de desviar foco. E a sociedade, ao meu ver, ainda não percebeu a gravidade de todas essas denúncias juntas. E mais uma hora irá perceber, quando a mídia estiver informando adequadamente, como aqui agora nessa reportagem, e pouco a pouco a verdade vai aparecendo. Então, um forte abraço, até o próximo.